Para quem não me conhece, eu sou médica pela UFMG, eu formei em 2013, depois eu fiz a residência de ortopedia no Hospital da Baleia, que foi o primeiro hospital a ter residência de ortopedia no Brasil, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois eu fiz outra residência médica, que é outra especialidade, que é a cirurgia da mão, que são mais 2 anos de especialização. E eu tenho o prazer de falar de um tema aqui hoje, que é da área de cirurgia da mão, né? Que é lesão de tendões flexores. Vamos começar então nossa aula de lesão dos tendões flexores, começando com as causas, né? São várias as causas para lesão de tendões flexores. Geralmente acontecem lesões cortocontusas e essas lesões podem ser através de máquinas, como por exemplo a Makita, né? Makita na verdade é uma marca, não sei se vocês sabem, mas Makita é a marca, é uma serra circular, né? Pode ser corte através de linhas de soltar pipa, que a gente tem algumas pessoas que passavam antigamente, né? O cerol hoje já é proibido. Faca na cozinha, que mais? Outros fatores causais, mandam aí nos comentários, no chat, enquanto ainda está aberto. Fatores causais de lesões cortantes na mão que vão causar lesões de tendões. Tem também as lesões fechadas, né, pessoal? A gente tem as lesões que podem acontecer com uma ruptura, uma avulsão, principalmente aqui na região terminal, na região do fim do flexor profundo. O flexor profundo ele se insere aqui na falange distal e ele pode arrebentar. A gente chama isso de avulsão, é o Jersey finger. E essa avulsão pode acontecer puramente tendinosa ou essa avulsão pode acontecer com um fragmento ósseo, tá? Vidro, excelente, chega realmente muito corte com vidro aqui, né? Às vezes o paciente corta com um copo de vidro que quebrou e ele foi tentar segurar e cortou a mão, isso acontece muito. Janela de vidro, porta de vidro, ótimo, bem observado. Já peguei paciente que se cortou com espelho, que não deixa de ser um vidro, né? Mas espelho também, isso aí, ótimo. Então, excelentes causas aí que a gente já levantou para acontecer as lesões cortocontusas na mão, né? Então, são as principais causas aí de lesão de tendões flexores. Entendendo um pouquinho aqui da anatomia, por enquanto eu vou tirar os comentários para vocês conseguirem ver. A gente tem os tendões flexores dos dedos, que são divididos em flexores superficiais e flexores profundos. Os flexores superficiais, eles correm superficialmente aqui na região do antebraço, né? Eles vão se originar aqui na região do epicôndilo medial e eles, na verdade, ele tem várias cabeças, tá, gente? O flexor superficial tem várias cabeças, mas resumindo, ele vai se originar aqui na região do cotovelo e antebraço, a musculatura dele vai estar superficial aqui no antebraço e os tendões flexores vão passar dentro do túnel do carpo, junto com os flexores profundos, junto com o flexor longo polegar e junto com o nervo mediano, onde o nervo mediano pode ser comprimido, que a gente chama de síndrome do túnel do carpo. Então, os flexores superficiais vão passar aqui nessa região e eles vão caminhar para os dedos. A gente está falando aqui, gente, de tendões flexores desses 4 dedos. Dedo 2, 3, 4 e 5. Por quê? O flexor do polegar é diferente, ele não é dividido em superficial e profundo. Ele é dividido, na verdade, em longo e curto. Continuando aqui, quando chega na região da articulação metacarpo-falangiana, esses tendões flexores superficiais, eles se dividem em 2 partes. Essas 2 partes se abrem e vão se inserir aqui na base da falange média. Essas 2 partes que se abrem são chamadas de quiasma de Camper. Esse quiasma de Camper é essa abertura em 2 fitas, em 2 partes do tendão flexor superficial. E ele termina na falange média. Como ele termina na falange média, ele vai fazer principalmente o quê? Flexão de interfalangiana proximal, porque quando ele traciona, ele puxa aqui falange média e ele vai fazer flexão de interfalangiana proximal. Já os flexores profundos, eles vão vir profundamente no antebraço, eles caminham profundamente, entram no túnel do carpo profundamente aos superficiais e quando eles chegam aqui na região da articulação metacarpo-falangiana, onde houve a abertura do superficial, que é o quiasma de Camper, ele vai passar por dentro desse quiasma, ele passa no meio dessas 2 divisões do flexor superficial e ele acaba se tornando aqui mais superficial e ele vai se inserir aqui
falange distal, de forma que quando o flexor profundo contrai, ele vai fazer a flexão da interfalangiana distal. Então, nessa região aqui, depois que já acabou o superficial, nessa região aqui, a gente só tem flexor profundo. Não tem superficial mais, porque ele termina aqui. E é essa região que a gente chama de zona 1. Zona 1 de Verdun. A segunda zona é a zona 2, onde tem esse quiasma de Camper, essa divisão, onde o flexor profundo passa no meio, onde a gente tem nervo e artéria passando aqui do lado, que são os nervos e as artérias digitais. Então é uma zona muito complexa essa zona 2, por isso que ela é chamada também de zona de ninguém. É uma zona onde o prognóstico das lesões é muito ruim. Aqui na palma da mão a gente tem a zona 3 de Verdun, e é na zona 3 onde a gente tem a origem da musculatura lumbrical. Os músculos lumbricais são músculos que nascem dos tendões, e eles nascem dos tendões flexores profundos. É uma graça, é lindo de ver. Na cirurgia, quando a gente abre aqui, tem um músculozinho saindo da beiradinha da lateral do tendão. E eles vêm se inserir aqui nas falanges proximais para fazer esse movimento. Os lumbricais fazem flexão de metacarpofalangiana e extensão de interfalangianas. Bom, zona 3, a zona 4 é o túnel do carpo e a zona 5 é quando tem alguma lesão no antebraço. Então essas são as zonas de Verdun. 1, só flexor profundo, zona 2, zona de ninguém, zona 3, palma da mão, zona 4, túnel do carpo e zona 5, região do antebraço. Esses tendões flexores, eles possuem polias, eles possuem coberturas de forma que eles passam dentro de um túnel osteofibroso. E esse túnel osteofibroso é formado pelas polias anulares, que por isso elas têm o nome de A, e as polias cruciformes, que são em formato de X, por isso elas têm o nome de C. As polias anulares vão de A1 até A5 e as polias cruciformes vão de C1 até C3. Primeiro a gente tem a polia 1, que é na altura da metacarpofalangiana. E essa polia 1 é onde geralmente acontece o dedo em gatilho, onde o dedo trava. Depois a gente tem a polia A2, que é na região da diáfise. E depois que começam a C1 e C2, que vão intercalando com as polias anulares. As mais importantes são as polias A2 e A4, que são as polias diafisárias, diáfise da falange proximal e diáfise da falange média. Essa é então um pouquinho da anatomia aí de tendões flexores, só para a gente começar a entender, porque tudo que eu vou falar na aula aqui vai ser para vocês entenderem, através da anatomia, o prognóstico, o exame físico, o tratamento. Aqui para ilustrar o quiasma de Camper, olha só como o flexor superficial se abre e por dentro, pelo meio, passa o flexor profundo. Esse é o quiasma de Camper e essas VLS, VBS, VLP e VBP são as vínculas, que é um tecido conjuntivo que está levando ali artéria e vascularização para os tendões. As VL são as vínculas longas e VB são as breves, vínculas curtas. A gente tem duas vínculas longas e duas vínculas curtas, uma de cada é para cada tendão, flexor superficial e flexor profundo, ok? Então essa aí é a divisão, é a anatomia dos tendões flexores. Agora, eu quero mostrar para vocês as polias que eu acabei de falar. Polia A1, na região da metacarpofalangiana, onde acontece o dedo em gatilho, principalmente. Depois vem a polia A2, na diáfise da falange proximal. Depois C1, e aí elas começam a inverter. C1, A3, C2, A4, e elas vão invertendo até terminar ali na interfalangiana mais distal. As mais importantes, A2 e A4, que são as polias diafisárias. Lembrando que o polegar é diferente. O polegar não tem essas polias. O polegar tem só 3 polias. A primeira também é A1, ao nível da metacarpofalangiana. Só que a segunda é a polia oblíqua, ao nível da diáfise. E por último, a polia A2. E a mais importante aqui é a polia oblíqua, que vai segurar aí o tendão na posição certinha. Essas polias, gente, servem para segurar os tendões bem rente ao osso, de forma que o movimento funcione, adequadamente. Se não tivesse a polia, esse tendão ia afastar aqui do dedo, ia afrouxar e perder capacidade de força. Então, ia acontecer o que a gente chama de corda de arco. Por isso a importância dessas polias. Bom,
as zonas já falamos aqui, mas agora se alguém quiser dar um print nas zonas de Verdun, zona 1, 2, 3, 4 e 5, lembrando que o polegar é sempre um pouquinho mais diferente, porque ele não tem flexor superficial e profundo. O polegar, na verdade, tem o flexor curto e o flexor longo. Como que esse paciente com lesão de tendões pode chegar pra gente? Ele pode chegar com uma perda de flexão ativa desses dedos, ele pode não ter capacidade de flexão dos dedos ativa, mas ele também pode ter uma deformidade em extensão, mesmo se ele não estiver acordado, a gente consegue identificar. Por quê? Porque o tendão, ele possui uma tensão básica. Quando a gente tem a mão relaxada, a gente tem uma mão com os dedos em flexão. A nossa mão relaxada não fica em extensão. Nossa mão relaxada fica com a flexão dos dedos. Por isso que mesmo o paciente desmaiado, mesmo o paciente desacordado, a gente consegue ver a perda dessa cascata de flexão dos dedos, onde o quinto dedo está mais fletido que o quarto, que está mais fletido que o terceiro, que está mais fletido que o indicador. Então essa é a posição de repouso, essa é a cascata de flexão. Então mesmo que o paciente esteja desacordado, a gente consegue ver algum dedo que não esteja acompanhando essa cascata de flexão dos dedos. O dedo perde a flexão. Então aí na imagem da esquerda é o quinto dedo, que teve um corte na palma da mão, e na imagem da direita é o dedo indicador, que teve aqui uma lesão na zona 2 de Verdun. E provavelmente nessa zona 2 de Verdun, ele teve a lesão tanto do flexor superficial quanto profundo, provavelmente. O paciente também pode apresentar cortes mais graves, como por exemplo essa imagem aí. Se tiver alguém que não é da área da saúde, né, pode fechar se não quiser ver essas imagens mais fortes. Bom, aqui a gente tem a imagem de uma perda de flexão do polegar por um corte na palma da mão. Então aqui a gente tem lesão do flexor longo do polegar. E na imagem da direita a gente tem um corte na zona 3, onde a gente teve aí lesão de tendões flexores superficiais, lesão de artéria digital comum, que vai se dividir nas artérias digitais, lesão do nervo digital comum. Então aqui é uma região onde a gente tem lesão de várias estruturas, porque elas estão praticamente ali no mesmo plano anatômico. Então são lesões gravíssimas. E além disso, o paciente deve ser avaliado em relação à vascularização e inervação. Então vamos falar do exame físico, né? Já vimos ali como que o paciente vai chegar, como que ele vai se apresentar, a gente vai identificar como foi a história através da anamnese. Agora a gente vai examinar esse paciente. Numa lesão parcial, o paciente pode ter só dor ou travamento, porque aquele flap de lesão parcial pode começar a agarrar nas polias, então pode ter um travamento. E na lesão fechada, a gente pode sentir uma nodulação. Por exemplo, no Jersey Finger, que eu falei para vocês, ou Rugby Finger, né? Que a gente tem uma avulsão do tendão flexor profundo, ele pode avulsionar com um fragmento ósseo, e se ele avulsionar com esse fragmento ósseo pode ser palpado, essa nodulação pode ser palpada. Isso aí geralmente acontece nas lesões fechadas. Além disso, se o paciente estiver desacordado, a gente tem uma opção. Ao invés de pedir o paciente, né, para fletir os dedos, a gente tem o efeito tenodese. O efeito tenodese se baseia na posição e no antagonismo dessas musculaturas. Quando a gente faz a flexão de punho, a gente tem uma extensão natural dos dedos. Isso aqui é uma posição que eu estou com a mão relaxada, eu não estou forçando a extensão. Se vocês fizerem esse movimento, vocês vão ver isso também. E quando eu faço uma extensão do punho, acontece a flexão dos dedos. Então esse é o efeito tenodese para avaliar se existe a lesão em pacientes, principalmente que estão desacordados ou que não entendem o comando, ou então criança, idoso, né? Então, a gente vai avaliar fazendo isso aqui. Se eu fizer o movimento de extensão do punho e ficar um dedo para trás, ele não fletir, provavelmente tem lesão de tendões flexores desse dedo, né? Aqui ele faz a extensão, claro, os extensores estão funcionando. Aí quando eu faço a extensão do punho, fica um dedo ali para trás. Eles não fletem, porque não tem um tendão ali funcionando, não tem aquela comunicação do tendão. Então esse é o efeito tenodese. Além disso, a gente vai examinar separadamente tendão flexor superficial e tendão flexor profundo. Como que a gente vai avaliar tendão flexor superficial? A gente vai segurar todos os dedos e pedir para o paciente fazer a flexão. Dessa forma, ele faz a flexão isolada do flexor superficial
então ele vai fletir interfalangiana proximal. Já a avaliação isolada do tendão flexor profundo, a gente vai segurar a interfalangiana proximal e vai pedir o paciente para fazer flexão da interfalangiana distal. Dessa forma, a gente está testando apenas o flexor profundo. Então, a gente tem que saber isolar esse exame para fazer um diagnóstico correto das lesões desse paciente. Lesões associadas que podem estar presentes, né? Fraturas, lesão neurológica, lesão vascular, arterial e lesão de pele. Vamos ver aqui uma por uma, né? O que pode ter na lesão em relação às fraturas, né? Pode ter as fraturas de falange, às vezes teve um corte com a própria máquina, a serra circular, ela pode causar danos terríveis, inclusive cortar o osso. Então, pode ter fratura, nesse caso exposta, né? E deve ser tratada como tal, e por bloco cirúrgico, limpeza, desbridamento, antibiótico venoso e fixação. Pode ser já a fixação definitiva, por exemplo, aí eu usaria fio de Kirchner para fixar se fosse uma fratura exposta. E as avulsões, aí é o Jesse Finger, onde teve uma avulsão óssea, o tendão flexor profundo avulsionou junto com a base da falange distal, a base volar. Dessa forma tem também uma fratura aí para ser tratada, uma reinserção para ser feita, né? Uma fixação. As lesões neurológicas devem ser investigadas, lembrando que cada dedo tem um nervo digital, então a gente deve testar a sensibilidade separada da face radial do dedo e da face ulnar do dedo para saber se houve lesão neurológica ou não, e também pode ter lesão vascular. Nas lesões vasculares, a gente vai avaliar a perfusão desse dedo, principalmente na região lateral da unha, que é a prega lateral, tá? A prega lateral, ela é melhor para avaliar a perfusão do que a própria unha, porque a unha pode estar congesta e não apresentar verdadeiramente a perfusão, se está adequada ou não. Se tiver lesão vascular, tem indicação de fazer reparo. Aí é uma foto de livro mostrando o reparo vascular. Quero só mostrar mais uma imagem, que a gente ainda está falando aqui de lesões associadas, que são os dermátomos dos nervos. É o dermátomo do nervo mediano, radial e ulnar. Quando o corte é mais proximal, a gente tem que avaliar se houve lesão neurológica desses três ramos terminais, que são os nervos periféricos do membro superior. Então, a gente vai avaliar a sensibilidade em cada parte, em cada dermátomo, separadamente, mediano, ulnar e radial. Quando a gente vai avaliar a sensibilidade das duas faces do dedo, a gente está pensando aqui em cortes mais distais, cortes na mão. Mas quando os cortes são mais proximais, as lesões são mais proximais, a gente vai fazer uma diferenciação do exame neurológico através dos dermátomos dos três nervos principais, nervo mediano, radial e ulnar. Identificamos a lesão, identificamos que houve um corte do tendão, agora a gente precisa fazer o tratamento desse dedo. Então, o paciente não tem a capacidade de fazer flexão do dedo, houve lesão de tendão. Então, a gente tem que tratar. Lesão de tendão é de tratamento cirúrgico na maioria das vezes, né? A não ser um tendão dispensável. Por exemplo, se for um corte superficial aqui no punho e lesar só o palmar longo, ok, é um tendão dispensável, né? O ideal é que a gente sempre faça o reparo, porque a gente pode precisar desse tendão um dia para servir de enxerto. Mas o que eu tô falando é que a maioria dos tendões, eles estão trazendo ali movimentação, função, então a maioria precisa ser de tratamento cirúrgico. Quando ele não vai ser de tratamento cirúrgico, né? Quando for uma lesão parcial, menor do que 50% a 60%, aí não precisa fazer o reparo. Só que se você tiver com a lesão aberta na sua frente, tiver vendo ali a lesão, né? Tiver estruturas ao lado que você vai fazer o reparo, eu faço o reparo, mesmo quando a lesão é 50% a 60%. Menor do que 50% a 60%. Mesmo assim, eu faço o reparo. Se eu for fazer qualquer procedimento, que seja dar ponto na pele, limpeza, desbridamento, que seja sutura, que seja neurorrafia, que seja arteriorrafia, eu faço também o reparo do tendão. Tratamento cirúrgico, oficialmente, né, segundo a literatura, é para lesões acima de 60% da circunferência do tendão e quando tem lesões associadas, né, lesão de cobertura cutânea, lesão de nervo, lesão de artéria, lesão óssea, tá? Aí a gente vai fazer o tratamento cirúrgico. O tratamento
ele é dividido em tempos diferentes. Olha só esse slide que eu trouxe para vocês. Quando a gente chama de reparo primário, é aquele reparo, aquela cirurgia que a gente fez em menos de 24 horas. O reparo primário, mais retardado, ou seja, ele ainda é feito, a cirurgia que é feita ainda é feita a mesma que seria feita ali nas 24 horas, até 10 dias. O reparo secundário é após 10 dias, quando já começa ali um processo cicatricial, quando começa a ter alguma retração, já é chamado de secundário. Já o secundário tardio é após 4 semanas, que aí já teve provavelmente uma retração importante, pode ter tido um colabamento das polias, pode ter tido uma perda, né, do túnel que existe, que é o túnel osteofibroso, onde o tendão passa, e pode ser necessário fazer tratamento cirúrgico de reconstrução. Às vezes a gente não consegue mais fazer a tenorrafia direta, que é a sutura direta ali dos tendões boca a boca. Então, quando é secundário tardio, pode ser que a gente necessite fazer reconstruções desse tendão. Existem várias técnicas para isso. Eu vou comentar um pouquinho aqui no final sobre uma das técnicas que é a minha preferida. Cada zona tem um tratamento diferente, por isso que eu trouxe essa imagem novamente, porque o tratamento vai ser conversado aqui de acordo com cada zona. A zona 1, por exemplo, ela tem só a lesão do tendão flexor profundo, e ela pode ter avulsão óssea ou não, então a gente vai falar do tratamento dela. Depois a gente fala do tratamento da zona 2, 3, 4 e 5. A 2 em diante é praticamente o mesmo tratamento, eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, então, zona 1, né? A zona 1 geralmente é uma lesão fechada e não cortante, tá? Geralmente é uma ruptura fechada do tendão flexor profundo. Pode acontecer em esportes, pode acontecer, por exemplo, no rugby, pode acontecer no judô, né? Pode acontecer segurando alguma coisa ali com força. 75% acontece no dedo anular, que é o quarto dedo. E aí o paciente fica com esse exame físico aí. Ele fecha a mão toda e a pontinha ali do anular não fecha toda, não consegue fazer a flexão da interfalangiana distal. Então essa é a imagem clássica dessa lesão, desse trauma. E como é feito o tratamento? O tratamento vai se dividir no tamanho que sobrou de tendão ali na ponta, né? Se essa lesão foi puramente tendínea e tiver sobrado um coto distal de pelo menos 1 centímetro, a gente consegue fazer a tenorrafia direta. A gente consegue fazer a sutura, porque a gente tem ali 1 centímetro que permita que a gente faça essa sutura. Mas se a gente tiver um coto distal muito curtinho, a gente não consegue fazer a sutura direta. A gente precisa fazer um avanço tendíneo e prender ele dentro do osso. A gente chama de reinserção óssea. A gente chama essa técnica de pull-out. Essa técnica a gente passa uma fixação através de um fio, pode ser de um nylon mais forte, nylon 2, por exemplo. A gente costura ele ali no tendão, a gente sutura a ponta, o coto, passa esse nylon por dentro de um túnel ósseo que a gente vai criar e sai aqui na região da unha. E prende, dá um nozinho dele aqui em cima de alguma estrutura, por exemplo, um botão artificial. E aí a gente vai ficar aí 6 a 8 semanas para ter a nova reinserção óssea desse tendão. Reintegração óssea desse tendão. Quando a gente tem um fragmento ósseo, quando avulsionou junto com um fragmento, a gente pode simplesmente reinserir esse fragmento se ele for grande o suficiente para a gente fixar, por exemplo, com um parafuso de mini micro, que é um parafusinho bem pequeno. Então, se for um fragmento maior, a gente consegue usar um parafuso. Se for um fragmento muito pequeno, aí a gente tem que fazer essa técnica aqui, que é a técnica de pull-out. Lembrando que essas lesões de Jersey Finger, elas têm uma classificação, que é a classificação de Lead-Packer. Nessa classificação de Lead-Packer, a gente divide essas lesões em 4. Na primeira lesão, é uma das piores, que o tendão se avulsona e ele se retrai tanto que ele vem parar aqui na palma da mão. Aí na hora da cirurgia, a gente tem que abrir toda a região anterior aqui da mão para a gente conseguir pegar o tendão de volta e fazer a sutura. No tipo 2, a gente tem essa avulsão
do tendão. Só que ele não vai lá para a palma da mão, ele para aqui, na interfalangiana proximal, o que facilita pra gente, né? A gente tem que abrir uma menor quantidade de pele aqui para pegar esse tendão e fazer a reinserção. O tipo 3, ele avulsiona, mas ele avulsiona com um pedacinho de osso. Olha lá, aquele triângulozinho é um fragmento ósseo. Então, felizmente, ele fica parado aqui na polia 4, ele não vai além dela, porque o ossinho não passa dentro ali do túnel. Então, esse é bom e esse dá pra você até operar com 6 semanas que você vai fazer a mesma cirurgia, porque ele não retrai tanto, ele fica aqui na região. Depois, inventaram o quarto tipo, que é o pior de todos, que além de ter o fragmento ósseo, o ossinho aqui, ele soltou do fragmento ósseo também e veio parar aqui na palma da mão. Então, depois é que acrescentaram esse quarto tipo aí, que é o pior. Essa é a classificação de Ledpacker para avulsão do flexor profundo dos dedos, ou Jersey Finger. Momento ótimo aí para vocês darem um print nessa classificação, postarem nos stories e marcarem @MarcelaOrtopedista. Como é feito agora o tratamento da zona 2? Na zona 2 a gente tem aquela complicação, que é aquela anatomia complexa, onde o tendão flexor superficial se abre em duas partes, que é o quiasma de Camper, e o flexor profundo passa no meio. Então é essa imagem aí. Essa imagem é o flexor profundo passando no meio, depois de já ter dado a sutura. Esses aí são os pontinhos, né? E quando é uma lesão muito complexa, lesão arterial, lesão nervosa associada, a gente pode optar por fazer apenas um dos tendões, se tiver uma lesão muito grave. E aí, geralmente, a gente vai optar por fazer o flexor profundo, que é o que vai até a ponta do dedo, né? Então, ele pode acabar trazendo uma substituição parcial da função do flexor superficial. Nesses casos, são casos que têm um alto risco de aderência, porque tem uma alta chance dos tendões agarrarem um no outro, porque é uma região onde vai sofrer ali um processo de cicatrização, e esse processo de cicatrização ele pode ser que cicatrize os dois tendões juntos. Dessa forma, eles não vão correr, eles não vão conseguir fazer a função deles. Então, por isso que a gente precisa ter uma grande reabilitação. Uma reabilitação aí a gente precisa muito aí das terapeutas ocupacionais, terapeutas de mão, fisioterapeutas, porque aqui o risco de aderência é enorme. Nessa região, que a gente chama de zona de ninguém, ou zona 2, é que a gente tem o maior risco dessas aderências, ok? Então, mobilidade precoce o tanto que for possível, né? O que eu faço nos tendões tubulares, que são os tendões flexores? Eu faço a tenorrafia principal, que a gente chama de core suture, que seria uma sutura central. Geralmente eu utilizo o ponto de Kessler. Vou mostrar ele já aqui para vocês. E por cima, por fora, externamente ao tendão, eu faço uma sutura epitendínea, que é uma sutura bem fininha, com outro nylon mais estreitinho, que ela serve para melhorar essa superfície e diminuir o risco de aderência. Além de reduzir o risco de aderência, a sutura epitendínea aumenta em 30% a força da sutura que você fez no seu tendão. Então, eu utilizo essas duas técnicas, eu faço as duas associadas, em zona 2 e também em zona 3. Então, vamos ver aqui, ó. Zona 3 em diante, zona 3, 4 e 5, eu faço a core suture, que é o ponto central, mais a sutura epitendínea, que é a sutura ao redor. Vou mostrar uma imagem que vai ficar melhor aqui de entender. A core suture são esses pontos centrais. O que eu uso é o ponto de Kessler, mas aqui tem alguns outros exemplos de pontos que podem ser feitos também. Opa, peguei o mesmo slide, peraí. Ah, achei aqui, ó. Esse é o ponto de Kessler modificado, que é o que eu utilizo. É a imagem da esquerda, onde a gente entra no lumen, né? Na verdade não tem lumen, né? Mas a gente entra na região central do tendão, sai na região lateral, ultrapassa para outra região, volta saindo também pela região central. Faz a mesma coisa no outro coto proximal e distal, e dá o ponto. Aí quando você puxa e dá o ponto, o pontinho fica localizado ali, escondidinho dentro do tendão, o que diminui o risco de aderência, né? Então essa é a core suture que eu utilizo preferencialmente o Kessler modificado. Para a sutura epitendínea,
Para a sutura epitendínea, eu utilizo principalmente o cross switch ou o simple run com o travamento de cada fio. Tem um nome, né? Deixa eu abrir os comentários para vocês me ajudarem, ver se alguém lembra o nome de quando a gente trava cada ponto. Fugiu, deu um branco aqui. Festonada. Lembrei. Festonado. Ninguém precisou me lembrar, viu? Lembrei sozinha. Então, eu faço uma sutura que eu vou fazendo essa sutura contínua, mas ela é festonada. A cada ponto, eu vou travando dentro do outro, de forma que eu consigo fazer uma superfície bem lisinha ao redor do tendão para diminuir o risco de aderência e aumentar a força dessa sutura. Então, esses são os pontos que eu utilizo. Para reabilitação, a gente tem algumas opções de protocolos de reabilitação. Existe o protocolo de Duran e o protocolo de Kleinert. Eu vou mostrar os dois aqui para vocês. O protocolo de Duran, o próprio paciente vai fazer os movimentos de flexão dos dedos. É um movimento passivo de flexão dos dedos para a gente ter um pouco de movimento das articulações, mas principalmente para ter algum deslizamento dos tendões. Esse deslizamento dos tendões que a gente faz com o movimento passivo, ele ajuda a evitar a aderência. Só que a gente tem que pedir ao paciente para não fazer sozinho, porque se ele faz sozinho, sem a ajuda da outra mão, se ele faz ativamente e não passivamente, ele pode arrebentar a sutura, porque puxa, a musculatura puxa ali, né? Então pode arrebentar a sutura. Esse é o protocolo de Duran, que é o que eu mais utilizo. Mas também existe o protocolo de Kleinert, no qual a gente vai prender os dedos com uma gominha elástica e eles vão ficar ali em posição de flexão. E o paciente vai fazer a força para estender. Aqui ele pode ter movimento ativo, porque o movimento ativo que ele está utilizando é da musculatura extensora. Então, isso auxilia a quê? Auxilia a ter um gliding, um deslizamento desses tendões flexores para diminuir o risco de aderência. Então, os dedos ficam aqui presos com o elástico, uma gominha elástica, e a gente vai fazer essa extensão dos outros dedos. Eu já utilizei essa técnica também quando foi uma cirurgia de revisão de tendão, que o paciente não podia, né, fazer os movimentos, fazer com força. Para proteger a sutura, eu utilizei o protocolo de Kleinert e prendi na ponta da unha. Quais são os riscos para um paciente que teve lesão de tendão e foi submetido a uma cirurgia? O principal risco são as aderências, né? Um tendão agarrar no outro, ou agarrar em tecidos superficiais, ou agarrar em tecidos profundos e ele não correr mais. A aderência é o que a gente teme, né, nas cirurgias. Ou reruptura, que é ele arrebentar novamente, pode acontecer. Pode acontecer o efeito intrínseco plus e o efeito quadriga. Esses efeitos acontecem quando o tendão ou fica muito frouxo ou fica muito tenso, porque a massa muscular dos tendões flexores é uma massa muscular única nos flexores profundos. Então, qualquer alteração de um tendão vai implicar nos outros dedos. Então, a gente não pode deixar aquela sutura nem muito tensa, nem muito frouxa, senão a gente vai ter alteração de força da mão e da biomecânica da função desses tendões flexores. Bom, agora eu vou responder as perguntas de vocês aqui. Já tem algumas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: você utiliza sutura epitendínea em quais zonas? Eu utilizo sutura epitendínea, que é aquela feita ali ao redor do tendão, para diminuir risco de aderência e aumentar em 30% a força da sutura. E eu utilizo ela além da sutura central, que é a core suture, que é aquele ponto central do tendão. Eu utilizo a sutura epitendínea nas zonas 2 em diante, que são os tendões tubulares, né? Aqui nessa região, quando tem mais de 1 centímetro, dá para fazer sutura epitendínea também. Mas quando o coto, na zona 1, ela tem menos de 1 centímetro, ele tem menos de 1 centímetro, a gente precisa fazer o pull-out, não dá para fazer sutura epitendínea. Então, nos flexores eu utilizo sempre a sutura epitendínea, mas às vezes não dá para usar nos extensores, porque eles são tendões mais estreitos, em fita.
eles são bem fininhos. Mas nos tendões tubulares, que são nos flexores, eu utilizo sutura epitendínea. Mais uma pergunta aqui. Reparo tardio do tendão flexor, vantagens e desvantagens. Bom, a desvantagem do reparo tardio de um tendão flexor é que ele vai retrair, ele vai ter aderências, ele vai ter uma dificuldade maior de ser tratado. Então, o ideal é que a gente faça um reparo o mais precoce possível, né? Em relação à reconstrução do tendão flexor, existem outras técnicas que talvez precisem ser utilizadas. Era até isso que eu ia falar aqui para vocês, né? Que eu falei que eu ia falar. Da lesão crônica de tendão flexor. Quando a gente tem muito tempo de lesão de tendão flexor e as polias colabam, a gente perde o túnel osteofibroso ou os tendões retraem e não é possível fazer uma sutura boca a boca ali naquela estrutura, a gente tem que reconstruir. E o que eu geralmente faço é fazer a técnica de Paneva-Rolevich. Nessa técnica, no primeiro tempo cirúrgico, a gente vai reconstruir esse túnel com um silicone, que seria um tendão de silicone, uma estrutura que vai substituir esse espaço e ela vai ficar ali só 3 meses até aquele túnel se reconstruir. A gente vai refazer as polias, a gente pode utilizar enxerto de várias coisas, ou de retináculo ou enxerto de tendão para reconstruir essas polias. Então, o primeiro tempo cirúrgico serve para refazer esse túnel. No segundo tempo cirúrgico, a gente vai retirar esse tendão de silicone, a gente já tem o túnel, aí sim a gente faz o enxerto de tendão. A gente vai retirar esse enxerto de algum lugar, geralmente eu faço a técnica clássica do Paneva-Rolevich. Isso é para lesão crônica de tendões flexores.